Ela está na cozinha. São 11 da noite. O celular vibra. É a irmã pedindo mais um favor. E ela, antes mesmo de ler a mensagem inteira, já está digitando: claro, pode contar comigo. Mas por dentro, algo aperta. Um cansaço que não é do corpo, é da alma. Porque ela sabe que não quer fazer isso. Sabe que amanhã vai acordar exausta, que vai engolir mais uma vez a própria vontade, que vai sorrir por fora enquanto por dentro grita um não que nunca sai. E o pior não é o favor. O pior é a vergonha que vem depois. Vergonha de não conseguir recusar. Vergonha de se sentir fraca. Vergonha de ter mais de 40 anos e ainda não saber ocupar o próprio espaço. Se você conhece esse aperto, se você já pediu desculpa por existir, se você carrega culpa toda vez que pensa em dizer não, esse vídeo é seu, porque hoje eu vou te dar 10 atitudes que mudam o jogo. 10 formas de recuperar sua voz, sua presença, seu respeito, sem precisar gritar, sem virar uma pessoa dura, sem perder quem você ama. Em 40 segundos eu te entrego a primeira frase que transforma qualquer conversa tensa em território seguro. Se você quer essa força tranquila, essa paz que vem de se posicionar com elegância, inscreva-se agora e vem caminhar comigo toda semana. Mas antes, deixa eu te contar por que isso acontece. Porque que quanto mais o tempo passa, mais difícil parece dizer o que você realmente pensa. Existe um condicionamento que começa cedo. A menina que é elogiada por ser boazinha. A adolescente que aprende que discordar é feio. A mulher jovem que descobre que ser assertiva assusta os homens. E aos poucos esse padrão vai se cristalizando. Você aprende a ler o ambiente antes de falar. Aprende a medir suas palavras pelo conforto dos outros. Aprende que sua função é manter a paz, mesmo que isso custe a sua própria paz. E quando você chega aos 40, 50, 60 anos, esse padrão está tão entranhado que parece personalidade. Parece que você é assim. Parece que sempre foi. Mas não é verdade. É apenas um caminho neural que foi reforçado milhares de vezes. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas tem mais. Existe algo chamado reforço intermitente que mantém você presa nesse ciclo. Funciona assim. Às vezes, quando você se anula, as coisas dão certo. A pessoa fica feliz. O conflito é evitado. E seu cérebro registra: funcionou. Mas outras vezes, mesmo quando você se anula, a pessoa ainda reclama, ainda critica, ainda exige mais. E esse padrão imprevisível, ora funciona, ora não funciona, é o mais viciante que existe. É o mesmo mecanismo das máquinas caça-níqueis. Você continua apostando porque de vez em quando ganha, continua se anulando porque de vez em quando parece valer a pena. E assim os anos passam. E a pilha de ressentimento cresce. E você vai ficando cada vez mais cansada, cada vez mais invisível, cada vez mais longe de quem você realmente é. E tem ainda as crenças que você herdou sem perceber. Crenças que dizem que mulher forte é grossa, que mulher que se posiciona é difícil, que mulher que diz não vai ficar sozinha. E esse medo, o medo de ficar sozinha, é talvez o mais poderoso de todos, porque ele te mantém em lugares onde você não deveria estar, em relações que te diminuem, em trabalhos que te desrespeitam, em amizades que te drenam. E quanto mais o tempo passa, mais esse medo parece real, porque a sociedade te diz que mulher mais velha tem menos valor, que suas opções diminuem, que você deveria agradecer por qualquer migalha de atenção que receber, e você, mesmo sabendo que isso é mentira, mesmo tendo vivido o suficiente para reconhecer manipulação, ainda sente o peso dessas mensagens. Ainda duvida de si mesma, ainda engole o não que deveria ter saído. E esse ciclo, culpa, silêncio, ressentimento, isolamento, vai se repetindo. Você sente culpa por querer algo para si. Então você silencia. O silêncio vira ressentimento guardado. O ressentimento te afasta das pessoas. E no isolamento, a culpa cresce, porque agora você se sente má por estar ressentida. E o ciclo recomeça. Tem um detalhe que anula qualquer tentativa de mudança, e quase ninguém percebe. Em 30 segundos eu te conto qual é. O detalhe é esse: você tenta mudar o que fala sem mudar como você está quando fala. Você decora frases assertivas, ensaia respostas, planeja conversas, mas na hora H seu corpo te trai. Seus ombros sobem, sua voz fica fina ou acelera, seu olhar desvia ou endurece demais. E a pessoa na sua frente não ouve suas palavras, ela sente sua energia. E se sua energia diz: eu não mereço estar aqui, é isso que ela vai acreditar.
Por isso, a primeira atitude que muda tudo não é sobre o que você diz, é sobre como você está antes de dizer qualquer coisa. Eu chamo isso de preparar o terreno interno. E funciona assim. Antes de qualquer conversa importante, antes de qualquer momento onde você precisa se posicionar, você faz 3 ajustes no seu corpo. Primeiro, você baixa os ombros, conscientemente. Sente eles descendo, se afastando das orelhas. Isso sozinho já muda a sua presença. Segundo, você relaxa a mandíbula. Deixa os dentes se separarem levemente. Solta a tensão que se acumula ali. Terceiro, você abre o peito, não de forma exagerada, não empinando, apenas deixando o espaço do coração se expandir um pouco. Esses 3 ajustes levam 5 segundos. E eles comunicam algo que palavras não conseguem comunicar. Eles dizem, eu tenho direito de estar aqui. Eu mereço ser ouvida. Eu não estou pedindo permissão para existir. Imagina essa cena. Você precisa falar com sua chefe sobre uma situação injusta no trabalho. Você passou dias ensaiando o que vai dizer, mas quando chega a hora, você entra na sala já encolhida. Ombros altos, respiração curta, voz meio trêmula, e antes de você abrir a boca, sua chefe já está em modo de defesa, porque o corpo dela leu seu corpo. E o que ela leu foi, essa pessoa não acredita no que vai me dizer. Agora imagina a mesma cena, mas dessa vez você para antes de entrar. Baixa os ombros, relaxa a mandíbula, abre o peito, respira fundo e entra. A mesma conversa, as mesmas palavras, mas um impacto completamente diferente. Porque agora seu corpo está dizendo, eu sei o meu valor. E isso muda tudo. Eu conheci uma mulher, vou chamar ela de Helena, que trabalhava há 15 anos na mesma empresa. 15 anos engolindo comentários inadequados do chefe. 15 anos sendo a última a ser ouvida nas reuniões, 15 anos sentindo que seu trabalho não era reconhecido. E ela achava que o problema era o que ela dizia. Achava que precisava de argumentos melhores, de dados mais convincentes. Até que ela percebeu algo que mudou tudo. Ela entrava nas reuniões já derrotada. Ombros curvados, olhar baixo, voz quase pedindo desculpa por existir. E o chefe, sem consciência disso, tratava ela de acordo com o que o corpo dela comunicava. Quando Helena começou a preparar o terreno interno antes de cada interação, a dinâmica mudou. Não do dia para a noite, mas consistentemente. As pessoas começaram a prestar mais atenção quando ela falava. Não porque ela estava sendo agressiva, porque ela estava sendo presente. Um micro exercício que você pode fazer agora mesmo, nesse instante, é esse. Onde quer que você esteja, perceba seus ombros. Eles estão altos, tensos? Baixa eles. Agora perceba sua mandíbula. Está travada? Relaxa. E o peito? Está fechado, curvado para dentro? Abre um pouco. Pronto. Você acabou de mudar sua presença em 5 segundos. E isso você pode fazer antes de qualquer conversa, qualquer reunião, qualquer momento difícil. É grátis, é invisível e funciona. Mas isso é só o começo. Porque preparar o terreno interno é a base. Agora você precisa saber o que fazer quando abre a boca. Existe uma forma de falar que a maioria das pessoas usa quando está insegura. É a justificativa infinita. Você quer dizer não, mas em vez de simplesmente dizer não, você explica. E explica. E explica mais. Você conta a história toda. Você lista todas as razões. Você praticamente pede desculpa por ter uma opinião diferente. E sabe o que acontece? Quanto mais você explica, mais fraca sua posição parece. Porque explicação demais soa como insegurança. Soa como se você mesma não acreditasse no seu direito de recusar e a pessoa do outro lado sente isso. E começa a contra-argumentar cada justificativa. E você se perde tentando defender o que não precisava de defesa. A segunda atitude que muda tudo é aprender a falar com precisão. E para isso, existe uma estrutura simples que eu chamo de roteiro de 4 passos. Funciona assim. Primeiro passo, você descreve o fato. Não a sua interpretação, não o seu julgamento, o fato, aquilo que aconteceu de forma observável. Segundo passo, você expressa sua emoção, o que você sentiu com aquilo. Terceiro passo, você expõe sua necessidade ou limite, o que você precisa, o que é importante para você. Quarto passo, você faz uma proposta ou toma uma decisão, o que você sugere ou o que você vai fazer a partir de agora. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Sua sogra fez um comentário sobre seu peso no almoço de domingo. Você ficou magoada, mas engoliu. E agora, dias depois, ainda está remoendo aquilo.
Se você for confrontar sem estrutura, provavelmente vai sair algo assim. Você sempre faz isso. Você não respeita ninguém, você não tem noção de como suas palavras machucam. Desde que eu te conheci, você é assim. Isso é ataque. Isso vai gerar defesa. Isso vai virar briga. Agora, usando o roteiro de 4 passos, fica assim. Fato. No almoço de domingo, você comentou que eu engordei na frente de todo mundo. Emoção. Eu me senti exposta e constrangida. Necessidade. Eu preciso que comentários sobre meu corpo fiquem fora das nossas conversas. Proposta. Podemos combinar isso? Ou, se você preferir, tomar uma decisão em vez de propor. A partir de agora, quando houver comentários sobre meu corpo, eu vou me levantar e sair do ambiente. Percebe a diferença? A primeira versão ataca a pessoa, a segunda versão aborda o comportamento, a primeira versão generaliza e acusa, a segunda versão é específica e clara, a primeira versão convida para briga, a segunda versão convida para acordo. E o mais importante, a segunda versão te mantém no controle. Você não está reagindo, você está se posicionando. Você não está pedindo permissão, você está comunicando um limite. Deixa eu te dar outro exemplo para você sentir como isso funciona, em diferentes contextos. Imagine que seu parceiro tem o hábito de mexer no celular enquanto você fala. Isso te incomoda há meses, mas você nunca disse nada diretamente. Sem estrutura, você provavelmente explodiria assim. Você nunca me ouve, eu falo e você fica nesse celular. Para que eu vou contar as coisas se você não está nem aí? Agora, com um roteiro de 4 passos. Ontem à noite, enquanto eu contava do meu dia, você estava olhando o celular. Isso é o fato. Eu me senti ignorada, como se o que eu estava dizendo não fosse importante. Isso é emoção. Preciso sentir que você está presente quando a gente conversa. Isso é a necessidade. Podemos combinar de deixar os celulares de lado durante nossas conversas? Isso é a proposta. Viu como muda? A pessoa não se sente atacada. Ela entende exatamente o que aconteceu, como você se sentiu e o que você precisa. Isso abre espaço para diálogo em vez de defesa. Tenta fazer isso agora. Pensa numa situação recente que te incomodou. Pode ser pequena, não precisa ser uma grande ofensa. E monta o roteiro dos 4 passos na sua cabeça. Qual foi o fato? O que você sentiu? O que você precisa? O que você propõe ou decide? Só esse exercício mental já começa a criar novos caminhos no seu cérebro. Começa a te treinar para responder em vez de reagir. E com prática, isso se torna natural. Você não vai mais precisar pensar tanto. Vai sair fluido, como uma segunda natureza. Se isso está fazendo sentido para você, se você está percebendo como pequenas mudanças podem ter grande impacto, inscreva-se no canal e vem caminhar comigo, porque o que vem agora é ainda mais importante. É sobre o que acontece depois que você coloca o limite. Porque colocar limite é só metade do trabalho. A outra metade é o que separa as pessoas que são respeitadas das pessoas que são ignoradas. Você já deve ter ouvido falar em consequências. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Limite sem consequência é pedido. Quando você diz não faça isso, mas não acontece nada quando a pessoa faz, você está apenas pedindo, não limitando. E pedido pode ser ignorado. Limite não. A terceira atitude que transforma suas relações é aprender a colocar limite com consequência previsível. Isso significa que antes de comunicar o limite, você já sabe o que vai acontecer se ele for ultrapassado. E você comunica isso de forma clara, sem ameaça dramática, sem tom de punição, apenas informação. Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. E o mais importante, você cumpre. Sempre. Sem exceção. Porque é no cumprimento que mora a sua credibilidade. Imagina essa situação. Seu parceiro tem o hábito de te interromper quando você fala. Você já pediu várias vezes para ele parar, ele concorda na hora, mas na próxima conversa faz de novo. O padrão se repete há anos. Seus pedidos não estão funcionando porque são apenas pedidos. Não tem consequência. Agora, usando o limite com consequência, você fala assim, quando você me interrompe, eu me sinto desrespeitada e perco vontade de conversar. Eu preciso terminar meus pensamentos. A partir de agora, quando eu for interrompida, eu vou parar de falar e só retomar quando você me pedir para continuar. E então, na próxima vez que ele interromper, você para. Não briga, não reclama, não repete o pedido, apenas para e espera. E quando ele perguntar por que você parou, você diz calmamente, eu fui interrompida, você quer que eu continue? Isso é consequência previsível. Ele sabia o que ia acontecer. Aconteceu. E agora ele tem a oportunidade de corrigir.
Esse tipo de limite funciona porque, é claro, é previsível e não depende da cooperação do outro. Você não está tentando controlar o comportamento dele. Você está controlando o seu próprio comportamento em resposta ao dele. E isso muda completamente a dinâmica, porque quando você depende da mudança do outro para se sentir bem, você está à mercê. Mas quando você decide como vai agir, independente do que o outro faça, você retoma o poder. Um erro comum é colocar consequências que você não vai cumprir. Ameaças vazias. Se você fizer isso de novo, eu vou embora. E aí a pessoa faz de novo. E você não vai embora. E na próxima vez que você ameaçar, ninguém vai levar a sério. Por isso, a regra é: só coloque consequências que você está disposta a aplicar. Melhor um limite pequeno cumprido do que um limite grande ignorado. Se você não está pronta para ir embora, não ameace ir embora. Encontre uma consequência menor que você realmente vai fazer. Se você continuar gritando, eu vou para outro cômodo até a gente poder conversar com calma. Isso você pode cumprir. E cumprindo as pequenas, você constrói a credibilidade para as grandes. Deixa eu te contar sobre uma mulher que chamarei de Beatriz. Ela tinha 52 anos e uma relação complicada com a mãe idosa. A mãe tinha o hábito de fazer comentários críticos sobre tudo. A casa de Beatriz, as escolhas dela, a forma como ela criava os filhos. E Beatriz, por décadas, engoliu. Porque é minha mãe, ela é idosa, não adianta discutir. Mas o ressentimento foi crescendo. E as visitas, que deveriam ser momentos de conexão, viraram fonte de ansiedade. Beatriz decidiu aplicar limite, com consequência. Na próxima visita, quando a mãe começou a criticar a decoração da casa, Beatriz disse calmamente: mãe, eu preciso que as críticas sobre minha casa fiquem de fora das nossas conversas. Se continuar, eu vou precisar encurtar a visita. A mãe testou, fez outro comentário minutos depois, e Beatriz, com o coração apertado, mais firme, disse: mãe, eu vou ter que te levar para casa agora, a gente se vê na semana que vem. E levou. Foi difícil, a mãe ficou chateada, Beatriz sentiu culpa. Mas na semana seguinte, algo diferente aconteceu. A mãe se conteve. Não completamente, mas visivelmente, porque ela aprendeu que as palavras de Beatriz tinham peso, que o limite era real, e aos poucos as visitas foram ficando mais leves, não perfeitas, mas suportáveis. E a relação, paradoxalmente, melhorou, porque tinha clareza, tinha respeito, tinha consequência. Segura comigo porque o próximo gesto é pequeno, mas vira a chave. E tem a ver com algo que acontece em segundos, mas define o tom de toda uma conversa. Você está numa discussão, as coisas estão esquentando, seu coração acelera, sua respiração fica curta, sua voz começa a subir. E nesse momento você tem uma escolha. Pode deixar a escalada continuar até alguém falar algo que não deveria, ou pode fazer algo que leva menos de 1 minuto e muda completamente o rumo. Eu chamo isso de tríade calma. E funciona em 3 passos que você faz simultaneamente. O primeiro é corpo. Já falamos sobre baixar ombros, relaxar a mandíbula, abrir peito. Mas agora, no meio de uma situação tensa, você adiciona algo. Planta os pés no chão. Sente o contato. Isso te ancora, te traz para o presente, te tira do modo de reação automática. O segundo é ar. Você faz a respiração. 4, 4, 6. Inspira contando até 4. Segura contando até 4. Expira contando até 6. Essa proporção específica ativa o sistema nervoso parasimpático. É fisiologia. Não é achismo, seu corpo literalmente começa a sair do modo de luta ou fuga. O terceiro é linguagem e olhar, você conscientemente diminui o ritmo da fala, abaixa o volume e suaviza o olhar. Não é olhar submisso, é olhar presente. É olhar que diz: eu estou aqui, eu estou calma, eu não sou ameaça, mas também não sou presa. Quando você faz esses 3 ajustes, a conversa muda, porque a energia muda. E a outra pessoa, inconscientemente, tende a espelhar. Se você desacelera, ela desacelera. Se você acalma, ela acalma. Não sempre, não com todo mundo, mas muito mais vezes do que você imagina. Pensa numa conversa difícil que você teve recentemente, uma que escalou mais do que deveria. E agora, imagina essa mesma conversa, mas com você aplicando a tríade calma. Pés plantados. Respiração 4, 4, 6. Voz baixa, ritmo lento, olhar suave. Como teria sido diferente? Esse é o poder de controlar o seu estado interno. Você não pode controlar os outros.
mas pode controlar a si mesma. E quando você se controla, você influencia o ambiente inteiro. Um micro exercício que você pode fazer agora é treinar a respiração 4. 4, 6. Coloca a mão na barriga. Inspira pelo nariz contando mentalmente até 4. A barriga expande. Segura o ar contando até 4. E expira pela boca contando até 6, devagar. A barriga volta. Faz isso 3 vezes seguidas. Pronto. Você acabou de acionar seu sistema nervoso parasimpático. E esse exercício você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, sem ninguém perceber. Antes de uma reunião difícil, no banheiro antes de uma conversa tensa, no carro antes de entrar em casa. É uma ferramenta invisível que está sempre disponível. Quando você fizer isso por 60 segundos, o respeito volta para a sala e o que vem agora vai te dar as palavras exatas para usar quando alguém tenta te atropelar. Você conhece aquele momento em que alguém está falando e você quer contribuir, mas não quer interromper? Ou o momento em que alguém te interrompe e você não sabe como retomar sem parecer rude? A quarta atitude que muda tudo é aprender a usar perguntas que conectam em vez de interrupções que cortam. E existe uma frase mágica que funciona em quase todas as situações. Quando você quer falar, mas a pessoa ainda não terminou, você espera uma pequena pausa e diz: me conta mais 2 minutos, eu quero ouvir o resto antes de comentar. Isso faz várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, mostra que você está ouvindo de verdade. Segundo, dá à pessoa espaço para completar o pensamento. Terceiro, estabelece que você vai ter seu momento de falar depois. E quarto, demonstra uma elegância que a maioria das pessoas não tem. Agora, quando alguém te interrompe e você quer retomar, você pode usar outra frase. Deixa eu só terminar um pensamento e aí eu quero ouvir o seu. Isso é firme e gentil ao mesmo tempo. Não é agressivo, não é submisso, é assertivo. E funciona porque você não está brigando pela sua vez. Você está simplesmente comunicando que seu pensamento importa, que você merece ser ouvida até o final. Imagina essa cena. Você está numa reunião de trabalho, começa a apresentar uma ideia e no meio da sua fala, um colega interrompe para dar a opinião dele. A forma antiga de reagir seria engolir, deixar ele falar, perder seu momento, ou então se irritar, falar por cima, criar tensão. Mas usando a frase âncora, você diz com calma, só um instante. Deixa eu completar esse ponto e aí eu quero muito ouvir sua perspectiva. E você continua, sem briga, sem submissão, com presença. E o mais bonito é que isso não afasta as pessoas. Pelo contrário, pessoas seguras são magnéticas. Quando você demonstra que sabe ocupar espaço sem atropelar ninguém, as pessoas te respeitam mais, não menos. E esse respeito se reflete em todas as áreas da vida. No trabalho, na família, nos relacionamentos, nas amizades, porque a forma como você se trata ensina aos outros como te tratar. Tenta usar uma dessas frases na próxima conversa ou apenas observe quantas vezes você é interrompida ou quantas vezes você interrompe. Essa consciência já é o primeiro passo para a mudança. Tem um detalhe que parece pequeno, mas muda a energia de qualquer interação e quase ninguém presta atenção nisso. Você já percebeu como certas pessoas parecem ocupar mais espaço do que outras, mesmo sem falar alto ou fazer nada dramático? Elas entram em um ambiente e as pessoas notam, não por arrogância, por presença. E muito dessa presença tem a ver com algo que eu chamo de uniforme de energia. Não é sobre roupa cara ou maquiagem perfeita. É sobre intencionalidade. É sobre você escolher conscientemente como vai se apresentar ao mundo em vez de deixar isso no piloto automático. A quinta atitude que transforma é criar seu uniforme de energia. E funciona assim. Você escolhe elementos de aparência e postura que te fazem sentir no seu poder. Pode ser uma cor específica que te dá confiança. Pode ser um tipo de roupa que te faz sentir profissional. Pode ser um penteado que te faz sentir arrumada, sem esforço. Pode ser um acessório que funciona como âncora. Não importa o que seja. O que importa é que seja intencional. Que você vista isso sabendo que está colocando uma armadura de presença. Porque quando você se sente bem com como está apresentada, sua postura muda, sua voz muda, sua energia muda. E as pessoas respondem a isso. Pensa em um dia em que você saiu de casa se sentindo muito bem consigo mesma. Como foi diferente a forma como você interagiu com o mundo? Como as pessoas responderam diferente? Essa não foi coincidência. Foi causa e efeito. A forma como você se sente sobre si mesma se projeta para fora.
e os outros captam isso. Por isso, investir no seu uniforme de energia não é vaidade, é estratégia. É você comunicando antes de abrir a boca, eu me respeito. Um erro comum é deixar a aparência completamente de lado quando você não vai sair de casa ou quando vai estar só com família. E aí você passa o dia inteiro se sentindo desleixada e essa sensação contamina tudo. Não precisa se arrumar como se fosse para um evento, mas precisa ter um mínimo que te faça sentir que você se escolheu hoje. Pode ser trocar o pijama por uma roupa de casa confortável, mais digna. Pode ser passar um batom que te alegra. Pode ser pentear o cabelo de um jeito que te agrada. Parece pequeno, mas o acumulado dessas pequenas escolhas constrói um relacionamento muito diferente consigo mesma. Você para de se tratar como alguém que não importa e começa a se tratar como alguém que merece cuidado. E quando você se trata assim, os outros seguem o exemplo. O que vem agora pode doer um pouco, porque vou falar de algo que você provavelmente faz todo dia sem perceber e que está minando sua segurança por dentro. Quanto tempo você passa por dia olhando a vida dos outros na tela do celular, vendo fotos de gente que parece ter a vida perfeita, lendo comentários que te fazem sentir inadequada, comparando seu dia a dia com o highlight reel dos outros e depois desse tempo de rolagem, como você se sente? Mais confiante, mais segura, mais em paz? Ou mais ansiosa, mais crítica consigo mesma, mais insuficiente? A sexta atitude que muda tudo é fazer higiene de dopamina, e isso significa limpar conscientemente o que você consome e o que isso faz com sua energia. Seu cérebro foi projetado para buscar novidade, e as redes sociais exploram isso ao máximo. Cada scroll libera um pouquinho de dopamina, e você fica presa nesse loop buscando a próxima novidade, a próxima comparação, a próxima dose de algo que, na verdade, te deixa mais vazia. E essa exposição constante a vidas aparentemente perfeitas faz algo perigoso com mulheres depois dos 40. Reforça a ideia de que você está ficando para trás, que seu tempo passou, que você deveria estar em outro lugar, com outro corpo, com outra vida. E isso mina qualquer segurança que você tenta construir. A higiene de dopamina funciona assim. Primeiro você faz um inventário honesto. De onde vem seu consumo de conteúdo? Quais perfis você segue? Como você se sente depois de consumir esse conteúdo? Se a resposta é pior, esse conteúdo precisa sair. Não importa se é amiga, se é família, se é celebridade. Se te faz mal, sai. Segundo, você cria janelas de consumo em vez de acesso ilimitado. Por exemplo, eu só vejo redes sociais 30 minutos por dia em horário fixo. Isso tira o celular do modo automático e coloca no modo intencional. Terceiro, você substitui o scroll vazio por ações pequenas que geram realização real. Em vez de ver a vida dos outros, você faz uma coisa pela sua própria vida. Pode ser arrumar uma gaveta. Pode ser mandar uma mensagem para alguém que te importa. Pode ser dar uma volta no quarteirão. Pode ser ler 3 páginas de um livro. Ações pequenas, mas que ao final do dia te deixam com sensação de avanço em vez de vazio. Isso não é sobre demonizar a tecnologia. É sobre usar com intenção em vez de ser usada. É sobre recuperar seu tempo e sua energia para investir no que realmente importa. Eu conheci uma mulher, vou chamar de Raquel, que passava em média 4 horas por dia nas redes sociais. Ela nem percebia. Era automático. Acordava e já olhava o celular. Qualquer momento de espera, celular. Antes de dormir, celular. E ela se perguntava por que estava sempre ansiosa, sempre se sentindo inadequada. Quando ela fez um inventário honesto, percebeu que a maioria dos perfis que seguia eram de mulheres aparentemente perfeitas, com vidas aparentemente perfeitas, postando momentos aparentemente perfeitos. E cada vez que Raquel via aquilo, uma vozinha dizia: você devia estar assim. Ela começou a limpar. Deixou de seguir quem não fazia bem, colocou limite de 1 hora por dia. E substituiu o tempo de scroll por caminhadas de 20 minutos no bairro. Em 3 semanas ela me disse que se sentia outra pessoa, não porque a vida tinha mudado, porque ela tinha parado de se envenenar diariamente com comparação. A ansiedade diminuiu. A autoestima aumentou. E ela tinha tempo de volta. Tempo para fazer coisas reais pela própria vida. Tenta fazer isso por 1 semana. Reduz pela metade seu tempo de tela. E observa como você se sente. Aposto que vai perceber mais clareza, mais energia, mais vontade de fazer coisas pela sua própria vida. Se quer essa força tranquila sempre, inscreva-se
e vem comigo nessa jornada, porque o que vem agora é sobre os momentos em que você escorrega. E você vai escorregar, todas nós escorregamos. Você está fazendo tudo certo, praticando as novas atitudes, mantendo os limites, cuidando da sua energia. E aí, um dia, você explode. Ou você cede, ou você fala algo que não deveria e a culpa vem. Pesada, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Não adianta tentar, esse é o momento mais perigoso, porque é aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que o padrão antigo tenta te puxar de volta. A sétima atitude que muda tudo é aprender a reparar rápido. E isso significa transformar culpa em responsabilidade e responsabilidade em ação. Funciona assim. Quando você percebe que escorregou, você não fica remoendo, não fica se culpando por horas ou dias. Você reconhece o que aconteceu, toma responsabilidade e faz uma microação de reparo o mais rápido possível. Se você explodiu com alguém, você volta a dizer: eu reagi de um jeito que não representa quem eu quero ser, me desculpa. Deixa eu falar de novo, com mais calma. Se você cedeu onde não deveria, você volta e diz: eu disse sim, mas pensei melhor, na verdade não vai dar para mim. Desculpa a confusão, isso não é fraqueza, isso é integridade. É você mostrando que está comprometida com um padrão mais alto, mesmo quando falha. O segredo está na velocidade do reparo. Quanto mais rápido você conserta, menos estrago o deslize causa. E mais importante, quanto mais rápido você conserta, menos a culpa tem chance de te paralisar. Porque a culpa cresce no silêncio. Ela se alimenta da inação. Mas quando você age, quando você repara, a culpa se dissolve. Você fez o que podia ser feito. Você corrigiu o curso e agora pode seguir em frente. Uma frase que ajuda muito nesses momentos é: isso não foi meu melhor. Deixa eu tentar de novo. Essa frase é honesta sem ser dramática. Reconhece o erro sem se destruir por ele e abre espaço para recomeço. Tenta usar isso na próxima vez que escorregar. Em vez de entrar na espiral de culpa, você respira, reconhece e faz uma ação de reparo. Pode ser uma conversa, pode ser uma mensagem, pode ser simplesmente recomeçar a prática que você abandonou. O importante é não ficar parada na culpa. Movimento é o antídoto. Segura que o próximo gesto é pequeno e cria coragem onde antes só tinha medo. Você sabe o que mais mantém as pessoas presas na insegurança? A ideia de que mudança precisa ser grande, que você precisa de uma transformação dramática, um momento de virada cinematográfico, e porque isso parece impossível, você não faz nada. Fica esperando o dia em que vai acordar corajosa, mas esse dia não existe. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. E coragem se constrói em doses mínimas, não em saltos gigantes. A oitava atitude que transforma é criar um mapa de microcoragem. E funciona assim. Todo dia você dedica de 2 a 5 minutos para fazer uma coisa minúscula que te tira da zona de conforto. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser mandar uma mensagem que você está adiando. Pode ser falar uma opinião que normalmente você engole. Pode ser dizer não para algo pequeno. Pode ser pedir algo que você precisa. Pode ser olhar alguém nos olhos por 2 segundos a mais. Essas microações parecem insignificantes, mas o acumulado delas recondiciona seu sistema nervoso. Seu cérebro aprende que sair da zona de conforto não é perigoso, que você pode fazer coisas que te assustam e sobreviver. E aos poucos, o que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil. E o que parecia difícil começa a parecer normal. Pensa numa coisa pequena que você está evitando. Algo que te causa um desconforto leve, não o maior problema da sua vida. Apenas algo pequeno que você fica empurrando. Agora, compromete-se a fazer isso nos próximos 2 dias. Só isso. Uma ação pequena. E quando fizer, registra como você se sentiu antes, durante e depois. Provavelmente vai descobrir que o antes é muito pior do que o durante, que a antecipação dói mais que a ação e que o depois traz um alívio, um orgulho pequeno que alimenta a próxima coragem. Esse é o mapa de microcoragem. Você não precisa escalar a montanha inteira. Você só precisa dar o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. E quando olhar para trás, vai perceber que subiu mais do que imaginava possível. O que vem agora é sobre como manter tudo isso funcionando no longo prazo. Porque mudança de verdade não é um evento, é um processo. Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida e no começo estava super motivada,
mas depois de algumas semanas a motivação sumiu e você voltou ao padrão antigo? Isso acontece porque motivação é um recurso não confiável. Ela aparece e some, depende de humor, de circunstância, de energia. Você não pode construir uma vida em cima de algo tão estável. O que você precisa é de ritual. A nona atitude que muda tudo é criar um ritual de autorrespeito diário. E é mais simples do que parece. Funciona assim: toda manhã, antes de qualquer coisa, você faz duas coisas. Primeiro, você diz uma frase de escolha. Pode ser em voz alta, pode ser só na sua mente, mas precisa ser intencional. A frase é: hoje eu me escolho. Eu mereço respeito, começando pelo meu próprio. Essa frase funciona como um reset. Ela te lembra, antes do dia começar, de quem você está decidindo ser. Segundo, você faz uma pequena promessa para si mesma. Algo factível que você vai cumprir naquele dia. Pode ser: hoje eu vou falar não para pelo menos uma coisa que não quero fazer. Ou: hoje eu vou respirar 3 vezes antes de responder qualquer mensagem que me incomode. Ou: hoje eu vou sair do celular às 10 da noite. A promessa precisa ser pequena. Pequena o suficiente para você garantir que vai cumprir. Porque o poder está no cumprimento, não no tamanho. E cada promessa cumprida constrói confiança em si mesma. Cada vez que você diz que vai fazer algo e faz, seu cérebro registra. Essa pessoa é confiável. E esse registro muda tudo. Porque quando você confia em si mesma, você se posiciona diferente. Você sabe que suas palavras têm peso porque você cumpre o que diz. O ritual todo leva menos de 2 minutos. Mas esses 2 minutos repetidos todo dia criam uma fundação sólida. Você não está mais à deriva, esperando motivação, esperando que alguém te valorize. Você está ativamente construindo valor próprio, dia após dia, escolha após escolha. Tenta fazer isso amanhã. Acorda e, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, diz a frase de escolha e faz uma pequena promessa. E no final do dia verifica: você cumpriu? Se sim, celebra internamente. Se não, não se pune. Apenas tenta de novo no dia seguinte. É assim que mudança real acontece. Não em grandes explosões, em pequenas consistências. Em 30 segundos eu te dou a última atitude que amarra tudo isso. Mas antes, preciso falar sobre os erros que mais sabotam esse processo. O primeiro erro é o tudo ou nada. Você decide mudar e quer mudar tudo ao mesmo tempo. Quer aplicar todas as técnicas, quer transformar todas as relações, quer ser uma pessoa completamente diferente em uma semana. E quando não consegue, porque é humanamente impossível, você desiste de tudo. Melhor fazer uma coisa por vez. Uma atitude por semana. Um limite por vez. Progresso lento é progresso real. O segundo erro é explicar demais. Já falamos sobre isso, mas vale reforçar. Quando você coloca um limite, você não precisa se justificar infinitamente. Seu limite é válido porque você diz que é. Uma frase, 2 no máximo. E pronto. Quanto mais você explica, mais espaço você dá para negociação. O terceiro erro é pedir licença para existir. Frases como: desculpe incomodar, não sei se posso falar, você não precisa concordar comigo. Essas frases minam sua presença antes de você começar. Elimina elas do seu vocabulário. Você tem direito de falar, de pedir, de existir, não precisa de permissão. O quarto erro é usar ironia defensiva. Quando você está insegura, pode ser tentador se esconder atrás de sarcasmo ou humor autodepreciativo. Ah, eu sou assim mesmo, não ligo. Tanto faz, eu nem queria isso. Isso protege do risco de parecer vulnerável, mas também impede conexão real. Melhor ser direta do que irônica. O quinto erro é fazer ameaças que você não vai cumprir. Já falamos sobre isso também. Mas é tão comum que vale repetir. Não coloque consequência que você não vai aplicar. Isso destrói sua credibilidade. E o sexto erro é criar uma agenda perfeita impossível. Você planeja transformar sua vida em 7 dias e coloca metas que nem uma super-heroína conseguiria cumprir. E quando falha, se sente pior do que antes. Melhor metas pequenas cumpridas do que metas grandes abandonadas. Agora deixa eu te dar o plano de 7 dias que integra tudo isso. Não é uma lista exaustiva. É um roteiro mínimo para você começar a virar a chave sem sofrimento. No dia 1, você trabalha apenas a voz. A preparação do terreno interno que falamos no começo. Antes de cada conversa importante, você baixa os ombros, relaxa a mandíbula, abre o peito. Só isso. Pratica isso o dia inteiro, em todas as interações.
Observe como você entra nas conversas. Observe o seu corpo antes de falar. E conscientemente ajusta. Não precisa fazer mais nada. Só isso. No dia 2, você trabalha limites. Identifica uma situação atual, onde você precisa se posicionar, algo pequeno, e monta o roteiro dos 4 passos. Escreve no papel no celular, fato, emoção, necessidade, proposta. Ainda não precisa ter a conversa. Só prepara. Lê em voz alta para você mesma. Sente como soa. Ajusta o que precisar, mas não tem a conversa ainda. Só prepara o terreno. No dia 3, você trabalha a postura. Presta atenção em como você está fisicamente ao longo do dia. Quando perceber que está encolhida, corrige. Ombros baixos, peito aberto, queixo paralelo ao chão. Isso é uniforme de energia em ação. Coloque lembretes no celular se precisar. A cada hora, um lembrete para checar a sua postura. No dia 4, você trabalha higiene emocional. Reduz o tempo de tela pela metade. Em vez de scrollar, faz uma ação pequena pela sua própria vida. Pode ser arrumar um canto da casa. Pode ser fazer uma ligação que você anda adiando. Pode ser caminhar 10 minutos. Qualquer coisa que gere sensação de realização real. Observa como você se sente no final do dia. No dia 5, você tem a conversa difícil que preparou no dia 2. Usa o roteiro. Aplica a tríade calma se precisar. Lembra, pés plantados, respiração 4, 4, 6, voz baixa e lenta. E não importa como a outra pessoa reaja. O sucesso não é a reação dela. O sucesso é você ter se posicionado. Independente do resultado, você celebra o fato de ter tido a coragem de falar. No dia 6, se você escorregou em algum momento da semana, é dia de reparação. Você faz a microação de conserto. Reconhece, responsabiliza, repara. Pode ser uma mensagem, uma conversa, um pedido de desculpa. Faz rápido. Não deixa a culpa crescer. Se não escorregou, você usa esse dia para celebrar internamente seu progresso. Reconhece o que você conseguiu fazer. Dá crédito a você mesma. Isso também é importante. No dia 7, você faz revisão. O que funcionou? O que foi difícil? E você escolhe um sim fácil para manter. Um sim para continuar praticando a atitude que mais ressoou com você. Esse sim vira seu foco da próxima semana. E assim você vai construindo, semana após semana. Não tentando mudar tudo de uma vez, mas adicionando camadas, consolidando hábitos, virando aos poucos a pessoa que você quer ser. Vem aí a última peça do quebra-cabeça. Se quer esse passo a passo para virar a chave sem sofrimento, inscreva-se e vem comigo. Porque o que vou te dizer agora é a atitude que sustenta todas as outras. A 10ª atitude, a que amarra tudo, é parar de esperar que os outros te deem o que você pode dar a si mesma: validação, aprovação, permissão, respeito. Por décadas, talvez você tenha buscado isso fora, no olhar do parceiro, na aprovação da família, no reconhecimento do trabalho. E essa busca te colocou em posição de dependência, porque quando você precisa que os outros te validem, você fica refém das vontades deles. Você molda seu comportamento para conseguir a dose de aprovação e perde a si mesma no processo. A virada acontece quando você percebe que a fonte mais confiável de respeito está dentro de você. É o jeito como você se trata, é o jeito como você fala consigo mesma, é o jeito como você honra suas próprias necessidades. Quando você se respeita, quando você cumpre as promessas que faz para si mesma, quando você se escolhe mesmo quando é difícil, você para de precisar tanto da validação externa. Ela ainda é bem-vinda, ainda é gostosa, mas não é necessária para você se sentir completa. E aqui está a coisa linda que acontece quando você chega nesse lugar. As pessoas começam a te tratar melhor, não porque você exigiu, não porque você brigou, mas porque a forma como você se trata ensina aos outros como te tratar. Sua energia muda, sua presença muda e as relações respondem. Algumas pessoas vão se afastar. As que só estavam ali porque você era conveniente, porque você não dava trabalho, porque você estava sempre disponível, essas vão embora. E tudo bem, eram relações construídas em cima da sua autonegação. Não serviam, mas outras vão se aproximar, as que valorizam a autenticidade, as que respeitam quem se respeita, as que querem conexão real, não conveniência. E essas são as relações que valem a pena. Essas são as relações que te sustentam em vez de te drenar. Agora deixa eu responder algumas objeções que talvez estejam na sua mente.
porque eu sei que não é simples. Se eu fizer isso, vou parecer fria. Essa é talvez a objeção mais comum. E eu entendo de onde vem. Você passou a vida sendo calorosa, acessível, disponível. E agora, colocar limites parece o oposto disso, mas não é. Limites não são paredes, são cercas com portão. Eles definem onde você termina e onde o outro começa. E isso, na verdade, permite intimidade mais profunda, porque quando as pessoas sabem onde estão pisando, elas se sentem mais seguras. Quando elas sabem que seu sim é sim de verdade, porque você sabe dizer não, seu sim ganha peso. Frieza é indiferença, limite é cuidado. Cuidado com você mesmo e cuidado com a relação. As relações mais saudáveis que você conhece provavelmente são aquelas onde existe clareza, onde cada pessoa sabe o que esperar da outra, onde os não são respeitados e os sim são genuínos. Isso não é frieza, é maturidade emocional. E se me rejeitarem? Essa objeção toca no medo mais profundo, o medo de ficar só. E eu não vou te dizer que não existe esse risco. Existe. Algumas pessoas vão te rejeitar quando você parar de ser conveniente. Algumas relações vão acabar. Mas pensa comigo, que tipo de relação é essa que só existe enquanto você se anula? Que tipo de amor é esse que depende da sua autonegação? Não é amor, é uso. E você merece mais do que ser usada. A rejeição dessas pessoas não é perda, é filtro. É a vida te mostrando quem estava ali pelo motivo errado e abrindo espaço para quem vai estar ali pelo motivo certo. Eu sei que isso dói de ouvir. Eu sei que a ideia de perder relações é assustadora, mas pensa no custo de manter relações que exigem que você se anule. Esse custo é você mesma, é sua autenticidade, é sua paz. E nenhuma relação vale esse preço. E se eu acabar sozinha? Essa é a continuação da anterior, o medo final. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha considerado. Você já está sozinha. Quando você está em relações onde se anula, onde não pode ser você mesma, onde vive com medo de desagradar, você está sozinha mesmo acompanhada, você está isolada dentro de si mesma, escondendo quem você realmente é. A solidão real não é ausência de pessoas, é impossibilidade de ser autêntica. E quando você começa a se posicionar, quando você começa a mostrar quem você é de verdade, você abre a possibilidade de conexão real, que é o oposto da solidão. Então não, você não vai acabar sozinha. Você vai acabar com as pessoas certas. E mais, você vai acabar com você mesma, que é a companhia mais importante de todas. Porque quando você sabe estar consigo mesma, quando você gosta da própria companhia, a solidão perde o poder de te assustar. E se eu recair? Você vai recair. Isso é garantido. Mudança não é linha reta, é espiral. Você vai progredir, depois vai escorregar. Vai aplicar as técnicas, depois vai esquecer. Vai se posicionar lindamente, depois vai se encolher de novo. E tudo bem. O que importa não é nunca cair, é se levantar toda vez que cai, é fazer o reparo rápido, é não deixar a culpa te paralisar. Cada vez que você recomeça, você está fortalecendo um músculo. E esse músculo vai ficando mais forte. E os escorregões vão ficando menos frequentes e menos intensos. Mas eles nunca vão sumir completamente. E não precisam, você não precisa ser perfeita. Você precisa ser persistente. Uma mulher que chamarei de Sônia me disse uma vez algo que nunca esqueci. Ela tinha 63 anos e estava praticando essas técnicas há alguns meses. E disse, eu ainda escorrego. Toda semana tem alguma coisa. Mas a diferença é que agora eu percebo no mesmo dia. Antes, eu passava semanas remoendo, me culpando. Agora eu erro, percebo, conserto e sigo. E isso mudou tudo. E se for clínico? Essa é uma objeção importante. Porque às vezes o que parece insegurança é sintoma de algo mais profundo. Depressão, ansiedade generalizada, trauma não resolvido. E se você sente que suas dificuldades vão além do que essas técnicas conseguem alcançar, se você tem sintomas que atrapalham o seu funcionamento diário, se você está sofrendo de um jeito que parece maior do que situacional, procurar ajuda profissional não é fraqueza, é sabedoria. Um bom psicólogo ou psiquiatra pode avaliar o que está acontecendo e indicar o tratamento adequado. E você pode fazer isso ao mesmo tempo em que pratica o que conversamos aqui. Uma coisa não exclui a outra. O autoconhecimento e as técnicas de comunicação complementam o trabalho clínico. O próximo passo, se você suspeita que pode ser clínico, é agendar uma consulta. Só para ter uma avaliação, só para saber o que está enfrentando.
E a partir daí decidir os próximos passos com informação, não com achismo. Cuidar da saúde mental não é vergonha, é autocuidado do mais importante. Você chegou até aqui. E isso por si só já mostra algo importante sobre você. Mostra que você está buscando, que você não desistiu de si mesma, que você ainda acredita que pode ser diferente. E pode! Eu vi isso acontecer tantas vezes. Mulheres que passaram décadas se anulando e que, em alguns meses de prática consistente, transformaram completamente a forma como se relacionam consigo mesmas e com o mundo. Não ficaram perfeitas, ficaram inteiras, não pararam de ter medo, aprenderam a agir apesar do medo, não eliminaram a insegurança, construíram segurança suficiente para viver com autenticidade. E agora eu vou te dar a mensagem que guardei para o final. A essência de tudo o que conversamos. Segurança não é gritar, não é impor, não é endurecer. Segurança é coerência repetida. É o seu não tendo consequência. É a sua presença tendo calma. É você tratando a si mesma do jeito que quer ser tratada. Quando você faz isso dia após dia, escolha após escolha, o mundo aprende como te tratar. Não porque você forçou, mas porque você ensinou pelo exemplo. E o medo de ficar só, esse medo que talvez tenha te acompanhado a vida inteira, cede lugar ao respeito por si mesma. Porque você descobre que a companhia mais importante é a sua própria. Que a aprovação mais essencial é a que você dá a si mesma. Que a validação mais confiável é a que nasce de dentro. E quando você tem isso, quando você tem a si mesma de verdade, você nunca mais está realmente sozinha. De alma para alma, obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por confiar no meu trabalho. Obrigada por estar buscando uma vida com mais autenticidade e respeito. Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz. E eu estarei aqui toda semana caminhando junto. Se esse conteúdo te tocou, inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilha com alguma mulher que precisa ouvir isso. E antes de ir, faz uma coisa por mim. Escolhe uma das atitudes que conversamos hoje. Só uma, a que mais ressoou com você. E pratica ela essa semana. Não todas, uma. E observa o que muda. Observa como você se sente. Observa como as relações respondem. E se quiser me contar, deixa nos comentários. Eu leio cada um. E fico genuinamente feliz quando alguém me escreve dizendo que aplicou algo e viu o resultado. A maturidade não precisa ser um tempo de medo e invisibilidade. Pode ser o tempo mais poderoso da sua vida. O tempo em que você finalmente se permite ser quem sempre foi. Com voz, com presença, com respeito. Você merece isso. E esse é só o começo. Até a próxima.